Crianças do quinto ano, boa tarde. Crianças, hoje nós vamos abordar o conteúdo em história, tá bom? Sobre o Brasil Colônia. Brasil Colônia, né? Que aconteceu de 1500 a 1588. Então, vamos lá, vejamos, vamos lá acompanhando quantia, prestando atenção. Tá bom? Então, Brasil Colônia, a chegada dos portugueses, né, ao Brasil. Isso nós sabemos que aconteceu o quê? Em 1500, né? A mando do rei de Portugal, como nós sabemos, Pedro Álvares Cabral, né? Ele comandou uma expedição marítima para as Índias, né? O objetivo onde eles queriam chegar eram as Índias, atrás, né, do comércio de especiarias que estava dando muito lucro naquela época. Então, a esquadra de Cabral, ela era composta por 13 caravelas, tá bom? E uma tripulação de 1.500 homens, marinheiros, sacerdotes, né, que é padres, soldados, muitas pessoas, tá bom? Faziam parte desses 1.500 homens, né, distribuídos nessas 13 caravelas. Então, comandando a esquadra, como eu já mencionei anteriormente, Pedro Álvares Cabral, né, ele partiu do Porto de Tejo em 9 de março, como a gente pode estar vendo aí, de 1500. E o objetivo dessa expedição, como eu disse para ele, era contornar o continente, como eu disse antes, era chegar às Índias. E como chegar a esse local, às Índias, né? Contornando o continente africano, né? Navegando pelo Oceano Atlântico, certo? Eles queriam chegar às Índias para confirmar o comércio entre, né, os países, né? Entre os dois países. Então, após o contato feito, né, anteriormente por Vasco da Gama, eles faziam parte, né, da expedição. Então, nessa expedição fazia parte, como eu falei para vocês, sacerdote, no caso, Frei Henrique Soares de Coimbra, e o escrivão da esquadra, a pessoa que estava relatando tudo, narrando todos os acontecimentos. Sobre a viagem e também sobre a terra descoberta, né, gente? Sobre os primeiros habitantes, que no caso eram os nativos, os índios, tá bom? Então, o cotidiano dos marinheiros era muito difícil, a vida desses navegadores, dessas pessoas que se lançavam no Oceano Atlântico naquela época, não tinha instrumentos, não tinha nada que lhe desse um norte, então era muito difícil. Então, por que era muito difícil? Olha aí o últimozinho parágrafo, vamos ler contigo, por favor? Porque a água era pouca e apodrecida, então observem, água podre, mal cheio. A comida era pouca e de baixa qualidade. Não havia quase nenhum conforto. O trabalho era pesado e perigoso. E perigosas tempestades tornavam o risco do naufrágio, né? Muito medo, o mar é tão tal que eles colocaram o nome de Mar Tenebroso. Eles tinham muito medo, parecia que tinha monstros por conta das tempestades, né? E uma realidade sempre presente. Então, gente, eles passavam muito medo, esses marinheiros, essas pessoas que estavam, né, navegando atrás, né, de encontrar as Índias. E aí, né, não por acaso, mas alguns autores dizem que por acaso, outros dizem que não, que eles já desconfiavam da existência das nossas terras aqui. Certo? Então, alguns dos navegadores mais experientes da época, eles faziam parte da tripulação, como os irmãos, né? O Diogo e Bartolomeu Dias, Nicolau Coelho e Gaspar de Lemos. Também, como eu disse para vocês, haviam muitos soldados, serviçais, carpinteiros, artesãos, religiosos, fidalgos, tá bom? Muitas pessoas compunham, né? Então, depois de muitos dias de viagem pelo Oceano Atlântico, tá bom, gente? No dia 21 de abril, eles apareceram, né? No dia 21 de abril apareceram os primeiros sinais de terra, aves e plantas marítimas. Então, no dia 21 de abril de 1500, eles começaram. Isso, gente, vocês imaginem, navegando. 9 de março, a tripulação de Cabral, ela partiu do Porto do Tejo, em 9 de março de 1500. Olha quando eles vieram ter o primeiro sinal de terras, de animais e de aves, em 21 de abril. Certo? Em 21 de abril. E aí, no dia 22 de abril, a esquadra de Cabral, ela avistou um monte, tá bom? Onde os navios pudessem ficar, né? Ela avistou um monte alto e redondo. E aí eles deram, como era um morro, né, o monte, eles deram o nome de Monte Pascoal. E por que monte? Monte porque avistaram que era um morro, e Pascoal porque era período de Páscoa, né, 21 de abril. Então, eles ficaram procurando um local, né, um porto, onde eles pudessem ancorar os navios, as caravelas, onde eles pudessem realmente colocar. E aí, somente, né, em 22, eles realmente conseguiram ancorar, né, num local, eles colocaram o nome de Porto Seguro, que é no estado da Bahia, né, hoje lá é a atual Baía de Cabralha, tá bom? No estado da Bahia. Então, 24 de abril foi o dia que eles ancoraram realmente, ó. Em 21, eles avistaram o monte, foram chegando próximo, tá certo?
21, 22. Então, eles só conseguiram parar realmente os barcos, amarrarem ali tudo em 24. Então, com 2 dias, 24 de abril. Então, Cabral, logo ele deu o nome a essa terra de Ilha de Vera Cruz. Por que Ilha de Vera Cruz? Ilha, gente, porque eles acreditavam que era uma ilha. Pensavam que era uma pequena ilha, né? E aí, gente, só em 1503 não, aqui não é uma ilha. Eles puderam perceber quando desceram, né, das suas caravelas. Olha aí essa imagem representando o primeiro contato entre os nativos indígenas e a chegada dos portugueses. Então, eles resolveram, né, não é ilha, que é uma grande extensão de terra. E por esse motivo, né, tiraram o nome ilha e colocaram Terra de Santa Cruz, tá bom? E finalmente, em 1527... Aqui abaixo da imagem, vamos lá, observando com a tia, em 1527, Pedro Álvares Cabral passou a chamar definitivamente esse local que hoje nós moramos mesmo de Brasil. Por que Brasil? Devido a uma grande quantidade de uma árvore existente, gente, que foi o principal produto econômico da época, né, em seu território. E essa árvore, ela tinha uma cor de brasa, né, onde se extraiu uma tinta vermelha e era chamada de pau-brasil. E aí, por isso, colocaram o nome Brasil às nossas terras, tá bom? Então, só que os índios já moravam aqui, como a gente disse, e os índios, né, já colocavam, os primeiros habitantes do Brasil, eles já chamavam a nossa terra de Pindorama, que quer dizer terra das palmeiras, porque tinham muitas palmeiras realmente, tá bom? Então, agora aqui nós temos os vários nomes, né, que antes de receber o nome Brasil, as nossas terras recebeu. Então, Pindorama, que foi o nome dado pelos indígenas. Aí, Portugal deu o primeiro nome Ilha de Vera Cruz, em 1500, porque pensava que era uma ilha. Segundo, Terra de Santa Cruz, 1501, porque descobriram que não era uma ilha, mas sim uma grande extensão de terra. Depois, Terra dos Papagaios, terra de pessoas que falavam bastante. Terra de Vera Cruz, né, Terra de Santa Cruz, Terra de Santa Cruz do Brasil, Terra do Brasil. E, finalmente, né, Brasil em 1527, tá bom? E aí, como eu disse para vocês, na caravela de Pedro Álvares Cabral, vinham sacerdotes, vinham muitas pessoas. E então, no dia 24, eles ancoraram, conseguiram aqui no Porto, no estado Porto Seguro, no estado da Bahia, né? E no dia 26 de abril foi celebrada a primeira missa no Brasil. E quem foi que celebrou? O sacerdote que vinha na esquadra, Frei Henrique Soares de Coimbra, tá bom? Ele celebrou a primeira missa. Isso em 24 de abril. Em 26 de abril, desculpa. E em 1º de maio, ele ainda, Frei Henrique Soares de Coimbra, celebrou a segunda missa no Brasil. A gente está falando missa, o nosso livro coloca, e também porque na época Portugal era um país muito religioso, católico, tá bom? Aí abaixo nós temos o que também? Que no dia 2 de maio de 1500, né, no dia 2 de maio, a esquadra retornou a caminho das Índias, tá bom? Voltou. E Gaspar de Lemos, né, regressou a Portugal, onde ele levou ao rei de Portugal da época uma carta, né? Levando a carta que Pero Vaz de Caminha havia escrito. E nessa carta ele registrava todos os acontecimentos, tudo, os medos, tudo que eles passavam na viagem, né? O desembarque, falou sobre as novas terras dos primeiros habitantes, né, dos índios, como eram os índios. Ele falou tudo e mandou ao rei de Portugal, tá bom? Crianças, esse conteúdo nós temos no nosso livro de história, tá bom? Na página 127 a 129. Em seguida, vocês façam uma atividadezinha bem legal. Página 130 a 132.